Oi, gente! Tudo bem por aí? Aqui tá muito frio, muito frio. Ai, chego a estar com as mãos enrugadas de tanto frio. Tá marcando 7 graus agora de madrugada, gente. Tá um horror. Eu odeio frio, gente. Ai, vocês vão me ver reclamando pelo próximo inverno todo. Quem tá aqui há mais tempo já sabe que eu vou reclamar. Eu não gosto do frio. Eu gosto das roupas, olha que linda. Peludinho, eu adoro as roupas, mas ai, o frio, gente. Ai. Vamos agradecer, né? Vamos agradecer porque a gente tem roupa quentinha. Que a gente tem ar-condicionado que fica quente, né? Vamos agradecer. Você que tá aí no calor, que odeia o calor, agradece a Deus também, porque você tem uma blusinha de alcinha, você não tá andando pelada. Embora você queira. Esse barulho eu acho que foi trovão. Tá chovendo ainda. Pare e volta, mas... Vamos lá. João capítulo 9. Esse friozinho não vai me atrapalhar a ler a Bíblia. Ai, respirar fundo, acalmar e pedir ao Senhor que fale no seu coração, que você seja transformado por essa leitura, por esse momento que você está ouvindo. Eu sei que muitos de vocês ouvem um pedacinho agora, um pedacinho daqui a pouco. Eu faço isso muitas vezes quando eu estou me ouvindo. E que em cada pedacinho o Senhor fale com você mais e mais. Que no final do dia você tenha recebido o maná completo. Essa é a minha oração para você hoje, em nome de Jesus. Que você receba o maná completo. Tudo que o Senhor quer falar com você nesse dia, nesse momento. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele e nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Olha, isso aqui é de uma profundidade, gente. Se a gente parar aqui para meditar, para desfrutar dessa palavra, a gente encontra muitas respostas, sabia? Porque quantas vezes a gente pensa que as pessoas têm algum tipo de problema, seja físico, igual esse aqui que é cego, ou seja mental, ou algum problema que persegue a pessoa, e a gente pensa, isso é um karma, isso é um pecado dos pais dele, é um pecado hereditário, é uma coisa, sei lá, um demônio que persegue essa pessoa, e a gente fala tantas coisas. Mas a resposta de Jesus falou, ele não está cego, nasceu cego por causa dos pecados dele, nem dos pais dele. Ele nasceu cego para que o poder de Deus se mostre nele. Aí a gente pensa, Jesus vai curar ele, né? E aí vai mostrar o poder de Deus. Também pode ser isso. Mas se a gente começar a pensar bem, assim, isso é muito mais profundo, que a pessoa que é cega, ela é introspectiva, ela enxerga com os olhos da alma, ela tem uma outra percepção das coisas, ela não vê a sua imagem, ela não vê os objetos, ela não vê as coisas, mas ela sente na ponta dos dedos, o tato dela é 1000 vezes mais aguçado que o nosso, a audição, o paladar, tudo dela é mais aguçado. Isso mostra o poder de Deus na vida dela mesma, por ela mesma e também pelos outros, né? Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém vai poder trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está falando que Ele é a luz do mundo naquele momento. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Nós precisamos trabalhar, precisamos falar de Jesus, porque o tempo está chegando, a noite está chegando. E é isso que Ele está falando aqui. A gente tem que trabalhar de dia enquanto a gente está vivo aqui na terra, porque a noite, que é a morte, vai chegar, o juízo final vai chegar. Ele chega toda hora para várias pessoas que morrem o tempo todo aí. Mas nós que estamos vivos temos que trabalhar de dia, porque a hora que a morte chegar, ninguém mais vai poder trabalhar. É Jesus que está falando. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo.
Ele habita em nós através do Espírito Santo, então ele ainda é a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e passou a lama nos olhos do cego. E disse: vai lavar o rosto no tanque de Siloé. Este o nome, quer dizer aquele que foi enviado. Então Jesus, vamos imaginar essa cena. Jesus cuspiu no chão, o cuspe de Jesus curava. Fez uma borrinha com a lama, colocou nos olhos do cego de nascença e mandou ele lá no poço de Siloé, lá no poço daquele que foi enviado. Ele enviou aquele cego com a lama e a saliva dele nos olhos para lavar o rosto lá naquele que foi enviado. E quem foi que foi enviado? Ele mandou ele lá nas águas do Siloé. Olha que profundidade isso aqui, gente. Jesus é a água da vida. Ele foi a água que se movimentou lá e curou aquele paralítico de 38 anos que nós lemos um dia desses. Ele falou que aquele que vem a ele nunca tem sede. Ele é a água. Nós somos compostos 70% por água. E agora ele manda o rapaz ir lá lavar o rosto no poço, no tanque de Siloé, onde tem água. E Siloé quer dizer aquele que foi enviado. Ele manda ele lavar nele mesmo. Ele está mandando o cego se lavar nele mesmo. Ele foi enviado, ele é a água da vida, ele é o poço de Siloé. Vai lá, lave os seus olhos em mim, que sou a água da vida, que sou o poço de Siloé, que sou aquele que sou enviado de Deus, eu fui enviado. E o cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado ali pedindo esmola? É, diziam alguns. Não é. Mas é parecido com ele. Outros afirmavam. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Sou eu. Sou eu mesmo, aquele que não enxergava, aquele que nasceu cego, aquele que era acusado de ser pecador ou de carregar pecado dos pais. Sou eu. Como é que agora você pode ver? Eles perguntaram. E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Simples assim. Você imagina uma pessoa falar um negócio desse? É fácil a gente ler assim de qualquer jeito, mas quando você lê pensando, tem um mendigo aí perto da sua casa, um cego, uma pessoa que você conhece. Aí Jesus, vem um homem, né, um homem que está fazendo umas coisas aí que a gente não sabe se é, se não é, quem é esse homem, todo diferente, todo estranho. Cospe, passa lama no olho e manda ele lá no tanque de quem enviou, no Siloé. E ele volta, e esse cara conta essa história para essas pessoas, ele está testemunhando do que Jesus fez na vida dele. Esse homem mandou ele lá lavar, eu lavei e voltei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram eles. Não sei, respondeu ele. Claro que todo mundo quer saber, né? Porque as pessoas querem Jesus? Ainda não, as pessoas querem um milagre. Elas querem um milagre, elas querem a profecia, elas querem o dinheiro, elas querem a prosperidade, elas querem um milagre. Aí quando elas encontram Jesus, elas percebem que Jesus é mais importante que os milagres. O milagre que Jesus vai nos dar é muito maior do que tudo, que é a salvação. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Jesus é contravenção que fala, né? Jesus gosta de causar, Jesus gosta de ensinar assim na raça mesmo. Ele toca o terror mesmo. Ele foi curar o cara no sábado. Ele poderia ter curado em qualquer momento, até depois das 5, que já não era mais sábado, mas ele curou no sábado. No sábado, para mostrar que isso não tem importância. Que o que importa é ele estar curado. O que importa é ele estar enxergando. Ele nunca viu. Imagina a euforia desse homem pulando, gritando,
olhando o céu azul, o céu, o sol, as pessoas, os animais e tudo que a gente vê. Esse homem deveria estar muito vislumbrado com tudo e as pessoas estão preocupadas com o sábado. Aí os fariseus também perguntaram como é que ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem, simples assim. Aí alguns fariseus disseram, o homem fez isso, não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Olha que gente hipócrita, hipócritas, nojentos, pessoas sem humanidade, egoístas, sem empatia. O rapaz nunca tinha visto na vida, nunca tinha visto a beleza do mundo, a beleza da natureza. Nunca tinha visto o próprio corpo, o próprio rosto. E eles estão preocupados com o sábado. Esse homem não é de Deus, porque ele curou no sábado. Ai, gente, é triste demais as pessoas que são assim. É triste demais. As pessoas que dão valor para os pormenores, para as coisas pequenas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que as situações, do que as regras, do que as leis, do que tudo. Nós somos a coroa da criação, a parte mais importante, mais bonita, mais perfeita. A parte que Deus mais ama de tudo que Ele fez somos nós. Você está se preocupando com coisas pequenas. E os outros perguntaram, como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, você diz que ele curou você da cegueira. E o que ele diz dele? E o que você diz dele? Está perguntando para o cego, né? O cego falou que ele curou. E você? O que você diz desse homem que te curou? Ele é um profeta. Respondeu o homem. Ele é um profeta. E os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego. Olha lá. E que agora eu podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram, esse homem é o filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? E como que agora ele está vendo? E os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego. Mas não sabemos como é que agora ele pode ver. Não sabemos também quem foi que curou ele. Ele é maior de idade, perguntem para ele. Ele mesmo pode explicar para vocês. O homem é maior de idade, então ele tinha no mínimo 18 anos. No mínimo 18 anos ele tinha de cegueira, gente. Meu Deus. E essas pessoas arrumando essa confusão. Ao invés de festejar com o rapaz. Os pais disseram isso porque estavam com medo. Pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, pergunte para ele. Estão limpando o corpinho deles, né? Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, se ele é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Ai, me arrepia, gente. Eu era cego e agora eu vejo. Gente, nossa, olha só o que esse cara está testemunhando para esses fariseus hipócritas, nojentos. Se ele é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Eu continuo cega aqui, gente. Eu só leio de óculos. Mas a minha alma enxerga muito bem. E eu sei quem é esse homem aqui. Uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. Ele fez o milagre. Porque eu tenho certeza. Eu era cego. E agora eu vejo. O que foi que você fez? O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. E o homem respondeu para testar, né, se ele ia falar a mesma história, né? E eu já disse. E vocês não acreditaram. Porque querem ouvir isso outra vez. Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles xingaram ele e disseram, você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés.
Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos quem ele é, de onde ele veio, de onde ele é. E ele respondeu: que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Que testemunho bonito, né? Que testemunho bonito que esse homem está falando. Uma coisa esquisita vocês não saberem de onde ele vem. Eu também pouco me importa, ele me curou. Eu estou vendo vocês porque ele me curou. Desse mundo a gente nunca ouviu falar que um cego de nascença tinha sido curado. A gente sabe que os pecadores não podem fazer milagres. Se não fosse por Deus, Deus não tivesse enviado, ele não poderia ter feito isso. Ele não poderia ter me curado se não fosse por Deus. É mais que um testemunho, é uma prova viva de Jesus, né? E eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? Olha como que eles são arrogantes. Oi, gente nojenta. Cara, tem muita gente assim. Tem muita gente arrogante. Muita gente arrogante. Muito. E os expulsaram da sinagoga. Ele está falando essa palavra, está denunciando eles. Eles ficam bravos e aí expulsam ele. Como as pessoas são naturalmente, né? Quando elas não conseguem questionar e rebater, né, a sua palavra, elas tentam te jogar para lá, né? Te menosprezar, mandar ele embora da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, da igreja, né? E foi procurá-lo. E quando o encontrou, Jesus foi procurar ele. Jesus está procurando você. Jesus está aí batendo na porta do seu coração, te procurando, tentando de todos os jeitos te resgatar, te tirar dessa cegueira que você vive. Ele é a luz do mundo, ele é a luz para o seu caminho, ele é a resposta para você. Abre esse coração. Jesus foi procurar o homem e quando o encontrou perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Ele não sabia que era Jesus ainda. Jesus disse: você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus afirmou: eu vim a esse mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Olha que legal isso aqui, vamos ler de novo. E Jesus afirmou para o cego: eu vim a esse mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e fiquem cegos os que veem. Jesus só falava por parábolas, né? O que ele está falando aqui? Os cegos espirituais. Ele veio para trazer luz para os cegos espirituais, para trazer visão para essas pessoas que estão afastadas do mundo espiritual. E aqueles que se acham muito, que estão muito arrogantes, como os fariseus, que acham que cumprem a Bíblia toda, que são santarrões, ele veio tirar a visão deles. Dos que não são verdadeiros, claro. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Eles são espertos, eles são inteligentes. Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Olha, é muito, muito misterioso isso aqui, né? Jesus está falando uma coisa, está vivendo uma coisa ali com aquele cego de nascença, mas ele está falando outra. Ele está falando: se vocês fossem cegos, vocês não teriam culpa. Se vocês fossem cegos espiritualmente, vocês não teriam culpa. Mas espiritualmente, na cabeça deles, eles cumpriam uma lei afinco.
a lei perfeita de Moisés. Eles se sentiam santarrões, os mais puros do universo, os mais maravilhosos do universo eram eles, os mais santos. Aí Jesus fala, se vocês fossem cegos, estava tudo bem. Mas como vocês dizem que podem ver, então vocês continuam tendo culpa. Então, como vocês são muito santarrões, querem julgar os outros, vocês têm que arcar com as consequências, vocês têm culpa. E assim finalizamos o capítulo 9. 20 minutinhos. Tá na média. Beijão no seu coração e até amanhã no 10.